A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje nós vamos continuar a nossa série dentro da série a respeito do domínio romano, do exílio a Cristo, parte do domínio romano sobre Israel. Tá, agora nós vamos entrar no ano de 41 depois de Cristo a 66 depois de Cristo, tá? A ideia da série é criar todo um contexto de Israel até o cristianismo, tá? Esse período aqui, Jesus já tinha sido crucificado, Flávio Joséfo já tinha uma idade um pouco mais avançada, então ele começou a registrar todo esse contexto passado e, propriamente dito, o contexto do ministério de Cristo de uma forma geográfica, de uma forma histórica. Nós estamos consultando o livro de Luca Mazinga, a história dos Hebreus, baseada na história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, enfim, Antiguidades Judaicas, tá? E a ideia é contar até quando realmente Israel deixou de existir. Eu ia só até o cristianismo, tá? A ideia do começo do cristianismo, cartas de Paulo, quem foi Saulo, enfim, mas eu vou até 130 e poucos, tá? Esse final de semana ficou dedicado basicamente até o Império Romano, do ministério de Cristo, do ministério de Paulo, tá? E a partir do ano de 37 depois de Cristo, após a morte de Filipe, o imperador Calígula nomeou em seu lugar Herodes Agripa I, tá? Um neto de Herodes o Grande, tá? E após o exílio de Herodes, Antipas tornou-se também governador da Galileia e da Pérea no ano de 41 depois de Cristo, tá? Então, esse Herodes Agripa I, ele é o responsável por governar praticamente toda Israel, e foi um período de união, de quando Israel de fato foi governar de uma forma mais unida. Cláudio o confiará ainda à Judéia, a Samaria e a Idumeia, reconstituindo assim o reino de Herodes o Grande, executando as duas rebeliões que se seguirão. Esta será a última vez que Israel estará unificada e independente, tá? Você vai vendo aí que Israel praticamente aos pouquinhos ela vai se dissolvendo, né? Do fim do reino da dinastia Asmoneia, praticamente acabou. Israel está se deteriorando até não existir mais nada. O início de seu reino foi agitado por um momento de grave crise. O imperador Calígula impôs aos judeus a obrigação de construir uma estátua dentro do templo, tá? Reconhecendo-lhe como honra divina. Não obstante, a mediação de Agripa estava-se às margens de uma revolta ou de uma dura repressão por parte do Império, que só não ocorreu graças ao imprevisto assassinato de Calígula. Então, mediante a tudo isso, é o contexto dessa etapa, tá? Revoltas e mais revoltas, tá? Ele foi assassinado pela própria guarda pretoriana, ocorrido em 41 depois de Cristo. Os contemporâneos falam que Agripa era um homem de caráter módico, pacífico, próximo aos fariseus e amigo do judaísmo. Entretanto, é difícil afirmar quanto haja de verdadeiro neste seu comportamento. Uma inscrição grega mostra ele como rei grande, amigo de César, piedoso, amigo dos romanos, tá? Ele não fazia questão de esconder sua cultura, sua simpatia para com os gregos. Neste sentido, teria um digno parente. Ele se tornou um digno parente dos Herodes, né? Ele era um Herodes legítimo, um herodiano legítimo. No Novo Testamento ele é recordado como Herodes, em que em 44 depois de Cristo assassinou o apóstolo Tiago e prendeu Pedro, tá? Esse Tiago é irmão de João, tá? Em Atos capítulo 12, verso do 1 a 11. Sua morte ocorrida de repente em Cesareia em 44 depois de Cristo é lida em chave teológica no texto de Atos capítulo 12, versos do 10 ao 23. Após a morte dele, a Judéia voltou a ser província romana. Esse antigo território de Filipe foi confiado ao filho dele, Herodes Agripa II. Ele está registrado em Atos capítulo 25, versos 13 ao 26 e 32, junto à sua irmã Berenice. Os procuradores romanos que se sucederam no governo da Judéia foram, se possível, piores do que os que vieram antes. As iniciativas de repressão, a avidez profunda em perseguir todo o povo, aumentava ainda mais a intolerância dos judeus pela dominação romana. Tudo isso, esses incidentes, revoltas, estouraram nos anos seguintes. De modo geral, matrizes religiosas em várias insurreições que são vistas em Atos, capítulo 5, versos 56 e no 37, principalmente no discurso do Rabino Gamaliel, sem datação histórica, mas que se enquadra dentro de todo esse contexto histórico de início, né? Começou ali o estopinzinho de levezinho do que vai vir a seguir as várias revoltas e o fim aos pouquinhos se aproximando, tá? Pra gente ler isso é muito estranho, mas imagina na época eles acreditando que iam se tornar independentes, né? Eles que venceram o Império Celeste, né?
e aí eles achando que vão vencer o Império Romano. Isso é bem complicado. Dos vários procuradores que se passaram pelo cargo, né, que se sucederam, vários deles são lembrados. Marco Antônio Félix, que governou de 52 a 60 depois de Cristo, com o qual se dará o primeiro processo contra Paulo, em Atos capítulo 24, do 24 ao 26. O historiador romano Tácito afirma que, com toda certeza, ele era cruel, ávido e exerceu esse direito real com a mentalidade de um escravo, e acreditava poder cometer qualquer coisa, qualquer impunidade, com toda e qualquer crueldade. O sucessor de Félix foi Pórcio Festo, que governou de 60 a 62 depois de Cristo, e sob seu governo Paulo foi enviado como prisioneiro a Roma. Atos capítulo 24, verso 27 ao 32. Várias menções a partir de agora são de Atos dos Apóstolos, tá? Vou fazer um vídeo exclusivo para análise de Atos dos Apóstolos, para a gente usar esse contexto geográfico, político, geopolítico, bagunça política que estava vivendo o ambiente de Israel, e vai ser um vídeo só sobre Paulo, Atos dos Apóstolos, tá? Tanto no governo de Félix quanto no de Festo, ao menos 2 personagens foram marcantes, um dos quais deve ser o egípcio recordado em Atos, capítulo 21, verso 38, comandaram violentas revoltas anti-romanas e ele se proclamava enviado de Deus para libertar Israel, como isso acomete. A primeira revolta judaica, vamos lá, começa aqui a bagunça de vez, aqui o trem fica feio e se estreita, tá? Primeira revolta judaica em 66 a 74 depois de Cristo. Gécio Floro, que governou de 64 a 66 depois de Cristo. Isso foi a gota d'água que fez transbordar essa primeira revolta, tá? Ele teve uma postura extremamente dura, provocatória, ousando subtrair valores do templo e obrigava a população de Jerusalém a acolher com solenidade as suas tropas, entregando em seguida a cidade ao saque. Após estas contínuas provocações, em maio de 66 depois de Cristo, uma das tantas rebeliões populares se transformou numa verdadeira guerra civil contra os romanos pela libertação judaica, a despeito da mediação do rei Agripa, que se dirigiu pessoalmente a Jerusalém para tentar acalmar de forma insucessiva, e o partido dos Zelotes conseguiu sobrepujar-se sobre a ala pacifista, representando pelos fariseus, que viam como inutilidade essa tentativa, e sobre os sacerdotes, com medo talvez de perderem seus próprios privilégios. O sacerdote Ananias, ele era considerado muito moderado, contudo, ele foi assassinado e o povo levantou-se contra a pequena guarnição romana. Um destacamento de Gécio Floro, pequeno, né, que estava entrincheirado no palácio de Herodes, massacrou essa guarnição e os soldados que tinham se rendido com a promessa de terem a vida salva, tá? Pegos de surpresa pela deflagração, ou seja, essa revolta inesperada, os romanos perderam de forma significativa e muito cedo quase toda a região foi tomada pelos revoltosos e criaram uma falsa esperança, mas devido às divisões internas, mais uma vez as divisões internas fizeram com que eles perdessem esse início de domínio, eles não souberam administrar, e isso foi um preparativo para a guerra, tá? Porque eles calaram a ala pacifista, ou seja, os zelotes ganharam mais força, a ala pacifista, os fariseus pacifistas foram calados, e eles estavam se preparando para uma guerra contra Roma, e talvez nesse período a primeira comunidade cristã de Jerusalém foi submetida a embates com autoridades, principalmente judaicas, abandonou a cidade, provavelmente para se refugiar na Transjordânia, em Pela, tá? Segundo algumas fontes cristãs. Então, eles viram que isso era uma briga inútil, que não ia resultar em nada, porque o Império Romano era muito mais forte, que a sociedade judaica era muito fraca na questão econômica, militar, e apenas um ano depois as legiões romanas passaram a contra-atacar, desembarcando em Ptolomaida, com cerca de 60 mil homens comandados pelo legado imperial Vespasiano. A Judéia foi rapidamente submetida novamente. Quando Nero morreu, as operações militares foram temporariamente suspensas, o que deu uma impressão falsa ao povo judeu. Em 69 d.C., as legiões orientais aclamaram Vespasiano como imperador, o qual confiou o comando do exército ao seu filho Tito. A campanha, comandada por Vespasiano e depois por Tito, teve sucesso e uma superioridade evidente de Roma, e não obstante, em 70 d.C., Tito iniciou um cerco em Jerusalém, e a cidade estava cheia de peregrinos que chegavam para a festa da Páscoa, os quais permaneceram presos, e a cidade foi rapidamente tomada pela fome. Flávio Josefo, que foi testemunha dessa série de atrocidades, registrou isso tudo, o cerco, a fome,
e durante o mês de julho as tropas romanas conseguiram penetrar a muralha tripla que circundava a cidade e finalmente destruir essa última resistência ao redor do templo. A cidade foi incendiada, saqueada e a parte dos habitantes morta, assassinada. A parte foi vendida como escrava e os líderes da revolta, João de Giscala e Simão Bargiora, foram feitos prisioneiros. O João de Giscala foi feito prisioneiro e o outro foi levado para triunfo de Tito e executado. Um testemunho do terrível assédio encontra-se no Fórum de Roma, o arco de Tito, que celebra o triunfo do imperador romano, do futuro imperador, o imperador Tito, seguido pelos objetos sagrados pegos no templo de Jerusalém. As moedas romanas desta época têm a inscrição Idaea Capta, ou seja, capturada a Judéia. Triste pra caramba, né? Até mesmo o texto evangélico recorda, o texto de Lucas, né, recorda esse acontecimento. Lucas capítulo 21, versos 20 ao 24. Eu vou ler essa passagem porque ela é muito triste, muito profunda. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito, e cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. Todo esse assédio virou destruição e a resistência judaica acabou. Em 74 d.C. caiu o último baluarte, a fortaleza de Massada, após mais de 2 anos de cerco. Mais de 900 sicários, refugiados com sua família, preferiram, visto o embate improvável e impossível, eles se suicidaram, entregaram-se e preferiram não se entregar vivo na mão dos romanos. Ainda hoje é possível observar as ruínas dessa fortaleza lá em Israel. Como resultado dessa revolta, metade da população foi morta, segundo históricos de Tácito e Flávio Josefo, mais de 600 mil mortos. Não há mais autoridade judaica, a situação econômica é desesperadora. Apenas a lei, o espírito da lei judaica permanece firme para os judeus, que permaneceram mesmo sem o templo, sem a sociedade. A fé e a observância da lei foram um dos elementos, talvez os únicos mais importantes para a sobrevivência do judaísmo. Tá bom? Vamos lá. Da queda de Jerusalém até a segunda revolta judaica, seguem-se só apenas mais alguns anos. Não aconteceu nada de muito profundo, só fazendo um breve adendo aqui, para realmente dizer, são os últimos respiros de Jerusalém, de Judá. Esse cenário político da Palestina é bastante claro. Toda a região estava sob intenso controle militar romano e, como sinal de autoridade imperial, os impostos que os israelitas pagavam anualmente para o templo eram recolhidos como tributo de Júpiter Capitolino em Roma, um grande insulto para qualquer judeu. Então, tudo que ia para o templo virava tributo para os romanos. Contudo, os romanos não queriam e não quiseram destruir o judaísmo literalmente, Eles limitaram medidas necessárias para tirar qualquer tentativa, acabar qualquer tentativa de revolta. A fé judaica, mesmo em outras partes do império, foi permitida como religio licita, uma religião lícita, em latim. Só um adendo, eu não sou fluente em nenhum idioma, não, Nem latim, nem hebraico, nem aramaico. Eu tento ler da melhor forma possível para vocês entenderem que foi realmente um tratado feito por Roma em latim, Na esperança de que isso pudesse servir como elemento de agregação, pacificação, pelo menos da parte mais moderada do povo. Nestes anos que se seguiram, os fariseus se tornaram guias espirituais da vida religiosa, A ideia rabínica continuou, uma vez que o templo havia sido destruído e a possibilidade de oferecer sacrifícios havia sido eliminada. Passou a ser centrada então no estudo e na observância da Torá na cidade de Jabne, ou Jamnia, às margens do Mediterrâneo. Um grupo de sábios reunidos ao redor de Yohanan ben Zakkai trabalhará com sucesso sobre a definição de uma nova identidade do judaísmo, já liberando o século II depois de Cristo. Fora da Palestina, nas comunidades da diáspora, a hostilidade dos judeus contra os romanos continuou. Tem notícias de revoltas dos hebreus em Cirene, Alexandria do Egito e em Chipre durante o reinado do imperador Trajano de 98 a 117. O Trajano governou nesse período. Revoltas rapidamente foram esmagadas com extrema dureza e ligadas a movimentos e perseguições anti-judaicas. Contudo, novas rebeliões chegaram e aconteceram na Judéia, provavelmente em 130 d.C., por ocasião do imperador Adriano de transformar Jerusalém em uma cidade romana e construir um templo dedicado a Júpiter Capitolino. O líder carismático desta nova revolta,
de proporções comparáveis à primeira foi um certo Simão, que o rabino Akiba, que é um dos mestres prestigiados do judaísmo, o chamou de Bar Kokhba, ou em aramaico, filho da estrela, tá? Referência ao texto de Números 24:17, fazendo uma referência à questão messiânica, tá? Eles acreditavam que seria um dos personagens da reconstrução messiânica, tá? Temos à disposição fragmentos dessas cartas escritas por Simão nas moedas e moedas também com a efígie e a inscrição Ano da Libertação de Jerusalém ou Ano 1 da Libertação de Jerusalém, tá? Como na primeira revolta, os romanos foram pegos de surpresa e isto garantiu inicialmente significativos sucessos, tá? A revolta espalhou-se rapidamente por toda a Palestina e em grande parte dos judeus consideraram o início de uma nova era, realmente uma reconstrução. Eles acreditaram que realmente o povo havia se reerguido, mas a repressão de Roma foi imediata e duríssima. O próprio Adriano parece ter guiado suas tropas na reconquista da Palestina, ou seja, o próprio imperador foi lá pessoalmente, e ela foi completa depois de vários ataques em 135 depois de Cristo, 3 anos e meio após o início da revolta. Nesse meio termo, nesse ambiente, Simão Bar Kokhba foi abandonado pelos rabinos, que inicialmente tinham o apoiado, e o seu nome foi mudado para Bar Kokhba, ou seja, filho da mentira. O próprio rabino Akiba, mesmo tendo abandonado Simão, foi capturado, torturado e assassinado pelos romanos e morto depois, conforme a lenda, pronunciando até o último suspiro a palavra Shema Errad, ou seja, fé no Deus único, tá? De Deuteronômio capítulo 6, verso 4, foi um dos símbolos dos israelitas que proclamam uma fé pura, apesar de tudo, a fé na unicidade de Deus. A repressão de Roma foi ainda mais dura do que antes. Dessa vez fala-se em termos de mortos, 850 mil, sem contar os que foram vendidos como escravos. Jerusalém foi transformada em uma colônia romana com o nome de Aelia Capitolina, e o ingresso de judeus na cidade foi proibido. Somente no século IV depois de Cristo, Constantino concedeu novamente o direito de ir a Jerusalém uma vez ao ano, no dia 9, no mês Ab, entre julho e agosto, tá? Dia no qual ainda hoje se comemora a destruição da cidade e se chora sobre as ruínas do templo no muro ocidental, tá? Os cristãos, eles chamam de forma errônea o muro ocidental, como o Muro das Lamentações, por conta dessa comemoração, mas não é o Muro das Lamentações. O nome correto que os judeus chamam é Muro Ocidental. A Judéia mudou de nome, foi chamada de Palestina, e poucos judeus ali permaneceram, viram-se como estrangeiros na sua própria pátria. A partir de então, o judaísmo continuou a desenvolver, sobretudo na diáspora, novamente na Babilônia. O judaísmo sobreviveu mais uma vez, e essa seguinte catástrofe continuou, mesmo no mundo greco-romano, separando ainda mais o povo judeu e estreitando ao redor, e ficou mais estreito ao redor da leitura da Torá, das práticas cultuais, sem o sacrifício do templo. Terminada aqui a dominação romana, vou criar uma playlist exclusiva dentro, tem várias playlists dentro dessa playlist do Exílio a Cristo, que falam de várias partes da Bíblia, Eu separei, de vez em quando eu sento e rearranjo as playlists, porque às vezes a pessoa quer um assunto específico, e a série ela abrangeu, ela tem uma abrangência de vários assuntos, e o Dominação Romana, ela pega a questão política, histórica, geográfica e bíblica principalmente, entendendo bastante como ficou Israel pré-Novo Testamento, período do Novo Testamento e pós-Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, ali já quando Israel deixou definitivamente de existir. Termina aqui, de fato, Israel, O tempo dos reis, dos juízes, da dinastia Asmoneia, termina aqui, tá? A série praticamente vai ter agora a leitura, a gente vai fazer a análise de Atos dos Apóstolos, vamos estudar um pouquinho sobre o início do cristianismo primitivo mediante todo esse contexto, Eu vou falar um pouquinho de Paulo, tá? E a gente termina a nossa série, tá bom? Terminada aqui, Dominação Romana, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Muito, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.